Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio 19 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são as integrais trigonométricas. Bora começar com o que é integrais trigonométricas. Vamos começar do início, sem pressa. Galera, primeiro, o que é uma função trigonométrica? Porque nós sempre temos integral de uma função. Nesse caso, serão funções trigonométricas. Existem 6 tipos de funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente são as mais clássicas. Normalmente a gente aprende isso no colégio, isso cai nos vestibulares e tal. Agora, existem mais 3. E essas 3 aqui, olha, muita gente nunca ouviu falar. E se você quer passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, não desprezava essas outras 3 aqui, tá? E assim, não é difícil, só para vocês entenderem o que é essas outras 3. Secante, também chamado de sec, tá? Ela é o inverso do cosseno. E cossecante é o CSC, eu gosto de usar essa abreviatura, né? Cossecante é o inverso do seno de x. E a cotangente, que eu gosto de chamar de cote, né? Cote de x, é o inverso da tangente. Então, essas 3 aqui são as principais. Mas a inversa das principais também são importantes. Secante, cossecante e cotangente. Seno, cosseno e tangente. São as 6 funções trigonométricas que a gente tem que saber. Agora, o que é uma integral trigonométrica? É quando aparece uma função trigonométrica dentro da integral. Então, por exemplo, integral de 1 sobre 2 mais cosseno de x. Como existe uma função trigonométrica aqui, a gente pode afirmar que essa é uma integral trigonométrica. Bem simples de identificar, né? Claro que não vai cair isso na prova, né, gente? Vai te dar lá um monte de integral e pede para o aluno assim, classifique, essa integral é trigonométrica ou não. Claro que não vai cair isso para você, porque isso é muito simples. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Ó. Integral da tangente ao cubo de x, integral de seno ao cubo vezes cosseno, integral da cossecante à quarta. Então, qualquer tipo de integral que tenha uma função trigonométrica, a gente chama de integrais trigonométricas. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema aqui, gente, é muito comum nas provas e é onde os alunos mais travam. Você sabe resolver essa integral? 1 sobre 2 mais cosseno? Você sabe resolver integral de cossecante à quarta? Pois é, muito aluno morre de medo desse tipo de integral, tá? E para você passar em cálculo de primeira, vou te dar aqui 2 dicas. Não despreze essas 3 relações aqui, secante, cossecante, cotangente, porque isso é comum no cálculo. E tenta aprender a desenvolver as integrais trigonométricas, tá? Nessa live aqui a gente vai focar num tipo de integral trigonométrica que é bem clássico. Beleza, o que não é uma integral trigonométrica? Bom, se não tiver uma função trigonométrica dentro da integral, não é uma integral trigonométrica. Simples assim. Só que eu vou dar um exemplo aqui em que os alunos confundem muito. E você não pode confundir as funções inversas trigonométricas com a função trigonométrica. Elas são diferentes, tá? É um outro tipo de função. Tem função exponencial, tem função logarítmica, tem função polinomial, quando você tem x à quarta com x ao cubo e assim vai. Tem um outro tipo de função que é chamado de função inversa trigonométrica. Tem vários tipos de funções, né? Tem função hiperbólica também. Depois eu posso fazer uma live sobre os tipos de funções. Enfim, o que é uma função inversa trigonométrica? Lembra aquelas 6 relações de trigonometria? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. É só colocar o expoente menos 1 em cada uma delas. Seno é menos 1, cosseno é menos 1, tangente é menos 1, e essa função vira uma função inversa trigonométrica. E é completamente diferente da função trigonométrica. Tem trigonometria ali, mas o significado é outro. Tá? Então, se por acaso aparecer uma
uma integral do inverso do seno. Isso não é uma função trigonométrica, entendeu? É um outro tipo de resolução. É uma integral que tem uma função inversa trigonométrica ali dentro. Então, cuidado com isso. E uma coisa que muita gente confunde, seno elevado a menos 1 não é 1 sobre seno. Nesse caso aqui, expoente negativo não inverte a base. Isso é uma notação de função inversa. Tá? Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira, porque em vez de considerar essa função aqui, ó, que é a função inversa da secante, em vez de considerar que essa é uma função inversa, chamou a função de 1 sobre secante. Não tem nada a ver. Não é fazer 1 sobre a função. Tá? Inclusive, tem uma outra notação para esse tipo de função, que a gente pode colocar arco. Se você escrever arco seno de x, é a mesma coisa da inversa do seno. Então, é muito comum a gente usar esse prefixo arc nas funções inversas trigonométricas, tá? Pode cair para você com o expoente menos 1 ou com esse prefixo arc. Então, existe o arco cosseno, o arco tangente. Para cada uma das funções trigonométricas, se você colocar um arc antes, vira uma função inversa trigonométrica. Sempre duas opções, ou coloca o menos 1 ou coloca o prefixo arc. Aí eu não vou escrever não, mas é a mesma ideia aqui. Você poderia escrever arc secante, arc cossecante e arc cotangente. Então, integral trigonométrica, olha só, cuidado com isso aqui. Isso não é uma integral trigonométrica, é uma integral inversa trigonométrica, sacou? Então, olha só, se aparecer para vocês integral do arco tangente de x ou integral da inversa do seno, ou seja, arco seno, né? São dois tipos de integrais clássicas em prova. Põe aqui nos comentários. Você sabe resolver essa integral? Qual é a integral do arco tangente? Qual é a integral do arco seno? Pra vocês terem uma ideia. Não é um exercício fácil, tá? Você tem que aplicar a técnica de partes e depois substituição. Tá? Não é um exercício fácil, não. Não vai ser o foco da aula de hoje, mas se você quiser que eu resolva esse tipo de exercício nas próximas lives, põe aqui nos comentários. Não sei se você sabe, mas nesse canal aqui vai ter live todos os dias. Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de integral é importante, porque pode cair na sua prova. Tá? E tem vários tipos, tem várias formas diferentes de você fazer, e claro que eu vou explicar do jeito mais simples, tá bom? Então, beleza. Você sabe agora o que é uma integral trigonométrica, você sabe o que não é uma integral trigonométrica. Então agora eu vou explicar o que nós vamos ver nessa live. Pessoal, eu vou focar nessa live nessas 4 integrais aqui. Integral de secante ao quadrado, de cossecante ao quadrado, de seno ao quadrado e de cosseno ao quadrado. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e resolver a integral da tangente, depois a integral do arco seno, depois eu resolvo a integral do seno ao cubo cosseno, da cossecante à quarta, porque cada uma dessas integrais tem um método de resolução diferente. São integrais trigonométricas, mas o padrão de resolução são diferentes. E se você faz exercício misturado com padrões diferentes, você não fixa a matéria. Então já fica essa dica aí para vocês, tá? Dica de estudo. Quando você for estudar, se você quer estudar alguma matéria, pega um tema específico, pega uma matéria específica e tenta resolver exercícios semelhantes. Então eu selecionei aqui 4 exercícios que têm um padrão semelhante de resolução. Tá bom? Isso aí vai facilitar a nossa vida. E eu escolhi esses 4 exercícios porque são exercícios clássicos de prova. Eu já estou cansado de ver aluno meu não passou em cálculo de primeira porque travou em trigonometria, ou então porque travou na resolução de uma dessas integrais. Tá? Antes de começar, eu quero deixar bem claro algumas dificuldades que os meus alunos têm. Primeira coisa, muito aluno morre de medo de pegar a recuperação. Nossa, pegar a recuperação é horrível. Por quê? Nossa, você atrasa suas férias. Às vezes você programa, né, meses atrás para entrar de férias, fazer uma viagem, não consegue porque tem que ficar mais 1 ou 2 semanas estudando para recuperação. E, nossa, normalmente a prova de recuperação, você estuda a matéria do semestre todo.
né? Normalmente a prova de recuperação ela pega todo o conteúdo do semestre. E quando você faz as provas normal, né, tem a prova 1 com uma matéria, prova 2 com uma matéria diferente, prova 3 com outra matéria. Aí chega a prova de recuperação, tem que saber, tem que estudar o semestre inteiro. Então é uma loucura, é muita coisa para estudar. E tem aquele desespero, né? Porque, nossa, tem gente que não dorme, fica virando noite estudando. Você não consegue ficar tranquilo na semana de recuperação, né? Porque se você vai lá, pega a recuperação em cálculo e não consegue passar, nossa senhora, imagina, tem que fazer 6 meses, aí com a mesma matéria, com o mesmo professor, perde 6 vezes a sua vida, que você já poderia estar lá no mercado de trabalho, né? Vamos supor que você faça engenharia, por exemplo. Se você toma pau em cálculo, você fica 6 meses fora do mercado de trabalho. Vamos fazer uma continha aqui? Olha só, um engenheiro deve ganhar cerca de 5 mil. 5 mil. Pega 5 mil e multiplica por 6, né? Porque são 6 meses. 30 mil reais. Você já parou para pensar nisso? Se você toma pau em cálculo, se você pensar num longo prazo, você perde 30 mil reais. Você vai ficar 6 meses fora do mercado de trabalho. Tomou pau em cálculo, um cálculo 1, né? Por exemplo, você vai agarrar o cálculo 2, que vai agarrar o cálculo 3, e não sei se você sabe, mas o cálculo ele trava várias outras matérias da faculdade, é uma matéria básica, né? Então, vai travar mecânica geral, para quem está na engenharia, vai travar método de previsão para quem faz economia e administração, trava um monte de matéria de física, química, enfim. Galera, tenta aplicar um método de estudo diferente. Porque eu tô cansado, é o que você mais escuta, né? Fulano de tal tomou pau em cálculo. É normal tomar pelo menos um pau em cálculo na faculdade. Todo mundo fala isso. Então, se você quer resultados diferentes da maioria, tem que fazer algo diferente. Não fica estudando do jeito que todo mundo estuda, não. Tenta procurar um caminho mais fácil, tá? E é por isso que vai ter live todo dia nesse canal. Tá? A minha missão aqui é fazer qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Então, tenta acompanhar essas lives aqui, que eu vou te passar um método bem diferente. Tá? Chega dessa... aqui não tem esse negócio, não estou entendendo o que o professor fala, eu estou com dificuldade. Aqui não tem isso, não. Garanto que eu vou usar uma linguagem bem tranquila aqui, todo mundo vai conseguir acompanhar. Então, espero que essas lives ajudem né, os alunos a não pegar a recuperação e principalmente a não tomar pau em cálculo, ok? A segunda dificuldade que eu recebo dos alunos nossa, eu estudo muito, mas vou mal na prova. Nossa, tem sempre aquele aluno que vai lá, assiste todas as aulas, pega as listas do professor e resolve tudo. Vai lá, fica quebrando a cabeça com o livro do Sturt, né? Faz todas as listas da faculdade, mesmo assim chega na prova, tira uma nota baixa e não passa em cálculo de primeira. Galera, eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Um segredo, presta atenção. Não é ficar fazendo as listas da faculdade que vai fazer você passar em cálculo de primeira, tá? Não é pegar o livro do Sturt e ficar virando noite estudando, porque o livro do Sturt não é um livro fácil para quem está começando. Tá? Para quem gosta de matemática, para quem quer ser professor, o Sturt é bom demais. Mas para quem está iniciando, nossa, ele pula um monte de passos, você já tem que ter uma base muito boa para acompanhar. Então não é ficar quebrando a cabeça, estudando pelo livro do Sturt, tentando entender a aula do professor que ninguém está entendendo. Não é ficar fazendo listinha de cálculo na faculdade. Mesmo assim vão mal na prova. Sabe por que isso acontece? Porque você está estudando errado. Está estudando errado. Por que todo mundo... Muita gente reprova em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, porque o pessoal chega lá na faculdade e continua cometendo os mesmos erros que os alunos estão cometendo. Que é o quê? Estudar o livro do Sturt, ficar fazendo listinha da faculdade, virando noite estudando. Tem várias técnicas que fazem o seu estudo render mais. Tá? Normalmente a faculdade usa aqueles métodos tradicionais. Por exemplo, você fica lá fazendo fórmula de Bhaskara, tem forma mais rápida para fazer, integração por partes, fazer o estudo de sinal de uma função. Então, tem vários métodos que facilitam a sua vida. Você não precisa de ficar virando noite, não precisa de ficar estudando o livro do Sturt para passar em cálculo de primeira. Nessa live aqui, eu vou focar
na resolução de 4 integrais trigonométricas clássicas de prova. E assim, tem várias formas de resolver essas integrais. Só que eu já vou passar para vocês com uma linguagem mais tranquila e na forma mais simples possível. Só que isso aqui não é uma aula de faculdade, pessoal. Não é uma aula de faculdade. Eu não quero correr com a matéria, eu não tenho um prazo para cumprir, não tenho um cronograma para seguir, entendeu? O meu objetivo aqui é fazer todo mundo entender, sem pressa. Se precisar, eu fico aqui a noite toda, fico o dia inteiro explicando essa aula aqui. Não tenho pressa nenhuma. Então, vamos com calma. Primeiro eu vou explicar os pré-requisitos que você precisa saber para acompanhar a resolução das aulas de hoje. Eu não vou assumir que você já sabe o básico, tá? Porque se você for estudar com o livro do Stuart, normalmente ele já sabe, nossa, é tudo direto, pula um monte de passo. Você vai pegar a aula do professor, ele já assume que você já tem uma base em matemática. Se você está em integrais, por exemplo, ele já assume que você já sabe o limite, já sabe integrais, a matéria é tudo acumulativa. Aqui não, eu não vou assumir que você já sabe, que você já sabe trigonometria, que você já conhece essas duas fórmulas, por exemplo. Não vou assumir, tá? Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico e sempre passar alguns pré-requisitos. Eu acho que essa é a melhor forma de você acompanhar a aula bem e passar em cálculo de primeira. Olha só, trigonometria. Tem mais de 50 regras de trigonometria. Tem que saber todas? Não, não precisa. Tá? Se você for estudar matemática toda, você vai ficar o resto da sua vida estudando. O seu objetivo aqui não é ser professor de matemática, ou então dominar o cálculo. O seu objetivo é passar em cálculo de primeira. Então você não tem que saber tudo, você tem que saber uma coisinha ou outra que vai acelerar a sua jornada. Tá? 2 regrinhas você tem que saber. Seno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. E o cosseno ao quadrado de x, olha que legal, é muito parecido. Perceba o padrão dessa regra. A única diferença é o sinal. Os dois têm 1 cosseno de 2x e 2. 1 cosseno de 2x e 2. Legal, né? Tem a demonstração dessa regra e alguns professores, isso é mais raro, tá? Mas alguns professores cobram demonstração na prova. Se for o seu caso, põe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só de demonstração, tá? Mas o foco dessa aula não é trigonometria e nem demonstração de fórmulas. Eu quero que você saiba essas 2 fórmulas aqui. Então, se aparecer no exercício seno ao quadrado, você pode escrever como 1 menos cosseno de 2x sobre 2. É a mesma coisa. Você não está... Isso não é loucura. Do mesmo jeito que 2 é igual a 2, ou então que 10 é 9 mais 1, tá? Você pode afirmar que o cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. São 2 relações trigonométricas. E assim, eu sei que muita gente nunca ouviu essas relações, tá? Mas para você passar em cálculo de primeira, você tem que, pelo menos, saber essas regras e quando usar. Na aula de hoje, essa base aqui, esse conceito vai ser importante, tá bom? Então anota aí. O segundo pré-requisito são as integrais indefinidas. Pessoal, existem vários tipos de integrais, tá? Vou citar algumas aqui. Tem a integral indefinida. A integral indefinida é quando você não tem valores no limite de integração. Tá vendo que não tem número? Porque tem algumas integrais que aparece valor, tipo de 2 até 10, de 10 a 11. Quando não tem números, quando não tem nada nos limites de integração, a gente chama de integral indefinida. Tá? Só que tem também a integral definida. A integral definida é quando tem valores, por exemplo, de 1 a 2, é uma integral definida. Se aparecer de 3 até 4, é uma integral definida. Só que existem ainda as integrais impróprias. As integrais impróprias é quando você tem, por exemplo, de menos infinito a infinito. Isso é um tipo de integrais impróprias, tá? Ela é um pouco diferente. Tem outros tipos, tá? Mas esse aqui é o mais clássico. Tem vários tipos de integrais, gente. Posso ficar aqui, dá para ficar mais de 2 horas falando sobre isso. Mas tem, por exemplo, integral dupla. A integral dupla é quando... Essa integral aqui ela é simples, né? Tem a integral simples, que é quando você tem uma variável só.
E existe também a integral dupla. Você coloca duas integrais e aí você tem duas variáveis. Você tem x e y. E dentro da integral você vai ter x e y também. Então tem integral dupla, tem integral tripla. Então tem vários tipos de integrais. Todas elas são importantes, só que não adianta eu falar sobre todas, né, ao mesmo tempo. Senão você não vai entender nada. É importante você saber quais são. Então, só isso aqui você já está na frente de muito aluno. Você conhece aqui, olha, vários tipos de integrais. Quando você vê isso lá na faculdade, não vai ser uma novidade para você. Quando a integral é indefinida, você vai resolver o exercício, você vai integrar. Esse é o principal objetivo. Você encontra a função g de x. Aí tem várias técnicas para isso. Encontrou o g de x? Tem que colocar um mais c. Tá bom? Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Integral de 1 é x. Integral de 3 é 3x. Por quê? Isso é uma regra de integração. Tá? Tem várias regrinhas. Mas, vamos supor que você saiba integrar. O que eu quero deixar bem claro? Depois de resolver a integral, tem que colocar um mais c. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu do mais c. Às vezes você acerta o exercício todo e não coloca a constante de integração. Tá? É muito importante. Sempre que a integral for indefinida, ou seja, não tem valores no limite de integração, você tem que colocar a constante de integração no final do exercício. Tá? Agora, o principal, mais difícil é encontrar o g de x. Aí tem várias técnicas de integração, né? Integração trigonométrica, por partes, frações parciais. Hoje nós vamos focar nas integrais trigonométricas. Beleza. Número 3. Isso aqui é um macete, galera. Tá? Macete do ax mais b. Macete, dica, né? Porque para você resolver essa integral aqui, você tem que aplicar a regra de substituição. Só que em vez de fazer isso, você já pode ir direto. Sempre que aparecer cosseno de ax mais b, a resposta vai ser seno de ax mais b sobre a mais c. Essa é uma regrinha. Tá? E não é uma integral imediata. Você tem que treinar muito para você descobrir essa regra aqui. Mas eu sei, eu conheço você. Eu sei que quando aparece um monte de letra, muito aluno não entende nada. Galera, isso aqui não é difícil. Tá? Por quê? O A e o B são números. Então, por exemplo, 2x mais 3, aí fica 2x mais 3 sobre 2. Só isso. É só substituir o A e o B pelo número. Entendeu? É só jogar na forma. Olha só como que é fácil. E eu vou resolver esse exercício. Eu vou roubar aqui um pouquinho, porque eu estou usando uma tecnologia, né? Estou usando um caderno digital, então tem várias coisas que eu posso fazer aqui para a gente ganhar tempo. Então, por exemplo, o que vai mudar aqui? O A, o B, que são as variáveis, né? Que são os números que a gente vai substituir. Esse padrão vai ser mantido em todos os exercícios. Então, em vez de ficar copiando tudo de novo, eu posso copiar e colar. Olha que doido. É por isso que a minha aula online rende o dobro do que uma aula presencial. Aqui eu consigo usar várias ferramentas. Olha como é que fica prático. E ainda posso usar várias cores, né? O A, né? 3x mais 1. Fica seno de 3x mais 1 sobre 3 mais c. Menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4 sobre menos 2 mais c. É só você identificar o A e o B e jogar no padrão da forma. Não tem segredo. 5x menos 1. Fica 5x menos 1 sobre 5 mais c. Por que o mais c, galera? Porque é uma integral indefinida. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, essa regrinha é muito importante, porque isso aqui cai em exercícios mais avançados. E se você não sabe essa regra, você tem que ficar usando substituição e você perde muito tempo na hora da prova. Tá bom? Vamos continuar. Vamos fazer mais 3 exemplos aqui. Ó. 10x. Se é 10x, é 10x mais 0. Então o B é 0. Aí ficaria 10x mais 0, você pode pôr nada, ou você põe um mais 0, ou não põe nada, né? Tanto faz. Vou escrever com um 0. E divide por A, que é 10. Próximo, cosseno de 2x. Aí fica 2x mais 0, dessa vez não vou pôr nada. Então é 2x sobre 2, seno de 2x sobre 2 mais c. Cosseno de πx, meu Deus, não sei o que é π, você tem trauma com π. Calma. A única coisa que você tem que saber do π é que é um número. É um número, né, meio complexo, porque ele tem várias casas decimais, só que o que importa é que ele é um número. E se ele é um número, é só jogar na fórmula.
fica πx sobre π. Nesse caso, o π faz o papel do a da fórmula. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber esses segredos do cálculo, sabe? Sempre tem uma formulazinha, um jeitinho mais rápido de resolver. Além disso, você tem que saber reconhecer, né, e aplicar as fórmulas. Porque muita gente olha para esse cosseno de ax mais b e entra em pânico. Meu Deus, tem A, tem X, tem B, tem C, O, S. Eu estou estudando matemática, mas só tem letra. Eu sei que muito aluno odeia letra, mas já vai acostumando com isso, tá? Não é difícil. O quarto pré-requisito são as derivadas. D dx é a notação de derivada. Então, eu quero derivada da tangente e eu quero derivada da cotangente. Esse pré-requisito aqui vai ser importante para você passar em cálculo de primeira e para entender a aula de hoje, tá bom? Olha só, derivada de tangente é secante ao quadrado e derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Essas são regras que você tem que saber, você vai usar isso o curso inteiro. Isso aqui parece que é difícil, mas pensa comigo. Quanto que é 6 vezes 7? 42, né? Nossa, a gente já está cansado de fazer isso. Mas você lembra quando você estava lá no maternal, né? O ensino médio, sei lá, quando você estuda multiplicação, você começa estudando soma, né? 6 vezes 7 é 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, nossa, 7 vezes. Então, quando a gente está na fase da adição e chega na multiplicação, parece uma coisa absurda. Mas da mesma forma que 6 vezes 7 é 42, ficou fácil para você, derivada de tangente é secante quadrado, derivada de cotangente é menos cossecante quadrado, isso aqui também pode ficar fácil, pode ficar imediato. É só você treinar e usar o método certo, tá? Agora, presta atenção. Para você passar em cálculo de primeira, alguns professores cobram a demonstração dessa regra na prova, tá? Alguns, não são todos. Então, se for o caso aí de algum de vocês que está vendo esse vídeo, que está vendo essa live, põe aqui nos comentários, porque se precisar eu faço um vídeo só de demonstração. Não é o foco dessa aula, mas pode ser o tema da próxima live. Ok. O último pré-requisito que você tem que saber é a diferença de derivada integral. Olha só. Se a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, então a integral de x ao quadrado é x ao cubo. A integral também é chamada de antiderivada. E não é à toa. A derivada integral são operações inversas. Então, aqui, ó, a gente pode aplicar aqui também. Se a derivada de tangente é secante ao quadrado, ó, nós sabemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, qual é a integral de secante ao quadrado de x? E aí? Tangente. Isso é óbvio. Essa é uma das integrais mais fáceis que tem, porque você não faz conta, é imediato. Então, para você entender integrais, tem que saber derivadas. Tá? A integral de secante ao quadrado é tangente de x mais c. Por que mais c? Porque é uma integral indefinida. Então, beleza. Derivada e integral estão muito relacionados. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, isso é muito importante, porque às vezes você resolve o exercício e você pode usar o inverso para conferir se você acertou. Então, por exemplo, você resolve uma integral. Será que está certo? Deriva a resposta e confere. Da mesma forma, você resolve uma derivada. Se você integrar a resposta, você pode conferir. Então, essa dica é bacana para você confirmar, né? Você conferir se o exercício está certo. Bora começar. Galera, vou resolver 4 exercícios aqui com vocês, hein? 4 integrais trigonométricas, ó. Eu vou resolver secante ao quadrado, cossecante ao quadrado, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Tá? Agora, com esses pré-requisitos aqui, vocês têm tudo que vocês precisam saber para resolver esses 4 exemplos. Os 2 primeiros são os mais simples, tá? Olha só. Integral de secante ao quadrado é
Tangente de x mais c é de cabeça, é imediato. Por quê? Porque nós sabemos que a derivada de tangente é secante ao quadrado. E esse c aqui, ele some, porque a derivada de uma constante é zero. Por isso que aparece sempre esse c. Tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as regras de derivação. Porque quando você chegar em integrais, o exercício vai ser fácil, como esse aqui. Olha o exemplo 2. Cossecante ao quadrado. Qual é a integral de cossecante ao quadrado? Ela é menos cotangente. Por quê? Lembra que eu falei? Deriva a resposta para conferir. Se você derivar a resposta, olha só, menos cotangente. O menos continua. Qual é a derivada de cotangente? Menos cossecante quadrado. Aquela regrinha que eu passei lá nos pré-requisitos. Menos com menos dá mais. Então, perceba que se você derivar a resposta, você chega no que está dentro da integral. Então, toda integral pode ser confirmada. A gente pode usar, a gente pode aproveitar essa relação entre derivada e integral para conferir os exercícios. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante. Então, ó, integral de secante quadrado e integral de cossecante quadrado é simples, é imediato. Só não se esqueça da constante de integração, porque é uma integral indefinida. Beleza? Agora, esses outros dois exercícios aqui, aí é mais divertido. Não é imediato, não. Tá? Mas vem comigo, porque tem várias formas de resolver isso aqui. Se você fizer exercício com partes, por exemplo, vai dar mais trabalho. Mas lembra aquela regrinha que eu passei para vocês? 1 menos cosseno de 2x sobre 2? Onde tinha seno ao quadrado, eu escrevi 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Essa substituição vai facilitar demais o exercício. Olha só que legal. O 2 sai da integral porque é uma constante. Tá? Sempre tem uma constante, é só tirar da integral. E agora vai sobrar 1 menos cosseno de 2x. Quando você tem integral de duas funções, você pode separar. Fica a integral do 1 e a integral do cosseno de 2x. Entendeu? A integral de 1 é x, é imediato. Por quê? Porque a derivada de x é 1. Sacou? E qual é a integral do cosseno de 2x? Aí não é imediato. Só que a gente já sabe como é que integra isso, né? Lembra? O cosseno de ax mais b vai dar o seno de ax mais b sobre a mais c. Então, nesse caso, o a é 2 e o b é 0. Vai ficar seno de 2x sobre 2. Viu como que é simples? É só usar os pré-requisitos que eu expliquei nessa aula. Então, qual que é a resposta? Meio que multiplica x menos seno de 2x sobre 2 mais c. Não esquece do mais c no final, não. Aí aqui, só para dar uma melhorada no resultado, eu multipliquei todo mundo por meio. Então fica x sobre 2 e aqui fica x sobre 4, né? Só multipliquei todo mundo por meio. Tá? Mas não é obrigatório fazer espaço, então. Ó, para você passar em cálculo de primeira, não basta você só fazer o exercício. Tá? Você tem que saber fazer o exercício de várias formas. Porque tem um outro jeito de fazer esse exercício aqui que dá umas 3 páginas de conta. Entendeu? Eu recomendo fazer do jeito que eu fiz aqui. E tenta pegar esse exercício e fazer de novo, tá? Não fica só vendo eu fazer, não. Se teve alguma dúvida, põe nos comentários. E o que eu recomendo é, volta aqui, olha, que eu expliquei os pré-requisitos que você precisa saber. Então assiste a parte dos pré-requisitos de novo, resumindo, que você vai conseguir entender o exercício, tá? Integral de seno ao quadrado está pronto. Agora a gente vai integrar o cosseno ao quadrado. É muito parecido. Por quê? Onde tem cosseno ao quadrado, a gente vai substituir por essa forma. Tá? É muito parecido com o seno ao quadrado. Só que do seno ao quadrado aparece um menos e com o cosseno ao quadrado é um mais. Beleza. Integral de cosseno ao quadrado. Aonde tinha cosseno ao quadrado, eu vou substituir por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Pega o meio e coloca para fora da integral. Depois vai ficar 1 mais cosseno de 2x. A gente pode separar em duas integrais. A gente integra 1, depois integra o cosseno de 2x. Integral de 1 é x. E a integral do cosseno de 2x, seno de 2x sobre 2. Foi a mesma integral que apareceu aqui em cima, né? É só você usar aquela técnica do ax mais b que você resolve o exercício. Cosseno
de ax mais b, o a é 2, certo? E o b é 0. Então fica seno de 2x mais 0 sobre 2. É só aplicar aquele pré-requisito que eu te falei. E para finalizar, multipliquei todo mundo por meio, então fica x sobre 2. E 2 vezes 2 vira 4. Então essa é a resposta. Perceba que a resposta é muito semelhante. Olha só. A resposta, a única coisa que mudou foi o menos. Aqui é menos e aqui é mais. Então perceba que a integral do cosseno ao quadrado e a integral do seno ao quadrado tem uma resolução muito parecida. Para você passar em cálculo de primeira, tente sempre fazer exercícios semelhantes. Não fica pegando cada hora um exercício completamente diferente, não. Tá? Se você fizer o exercício em lotes, exercícios semelhantes, isso te ajuda a fixar a matéria e provavelmente você vai passar em cálculo de primeira, porque você vai estudar mais rápido, vai fazer a prova mais rápido. Enfim, é isso. Bora resumir tudo que a gente viu? Essa é a live 19, então tem 18 lives aí, todas estão gravadas lá no canal, você pode assistir, né? Você pode ver o replay quantas vezes você quiser e qualquer dúvida, põe aqui nos comentários que eu te ajudo. Galera, vai ter live todo dia nesse canal, hein? Todo dia eu vou pegar um assunto específico e vou aprofundar nele. Então, se você tiver qualquer dúvida, põe aqui nos comentários. Equações diferenciais, pré-cálculo, matemática básica, limite, derivada, integral. Põe aqui nos comentários, porque o que você escrever pode ser o tema da próxima aula, tá bom? Então vamos lá, olha só, o tanto de coisa que a gente viu nessa live, foram mais de 35 minutos aqui, ó. A gente viu o que é, a gente revisou, né, as funções trigonométricas, eu mostrei algumas integrais trigonométricas clássicas de prova, por exemplo, essas 4 integrais aqui. O que não é, né, a gente fez uma revisão de funções inversas trigonométricas e ainda mostrei 2 integrais que também são clássicas nas provas de cálculo, a integral de arco tangente e a integral de arco seno. A gente resolveu 4 exercícios de trigonometria. E esses 4 exercícios aqui, nossa, eu conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque travou em um desses 4. Tá? Nossa, na faculdade aqui, na minha cidade, esses 4 exercícios sempre caem na prova de cálculo 1. E os alunos sempre erram uma coisinha ou outra. Por isso que eu selecionei esses 4 para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida na resolução, põe aqui embaixo, tá? Eu vou ler todos os comentários. Galera, eu dei algumas dicas de estudo também, né? Para você não pegar recuperação em cálculo, não atrasar suas férias, você não tirar uma nota baixa na prova. Então, dei várias dicas de estudo aqui. Fizemos uma revisão de relações trigonométricas, integrais definidas, tipos de integral, né? Tem integral definida, imprópria, simples, integral tripla, dupla, muita coisa que a gente viu. Eu passei um macetezinho também incrível para você resolver qualquer tipo de integral, cosseno de ax mais b, né? Só jogar na regrinha, isso facilita demais, porque se você usar o método convencional, você vai ficar aí uns 2, 3 minutos resolvendo esse exercício. Só que a gente fez aqui quase de cabeça, só jogando na fórmula. A gente revisou também um pouquinho de derivadas e integrais. Então, nossa, essa live foi muito legal, tá? A gente viu muita coisa. Muito obrigado a você que chegou até aqui, tá? Valeu por esse apoio aí, está participando aqui comigo. E daqui a pouco eu libero o replay, né? Caso você queira assistir essa aula de novo. Só toma muito cuidado, isso aqui é importante demais. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que assistir outras lives. Só esse vídeo aqui não é suficiente, porque existem várias outras matérias que não dou tempo de citar aqui. Por exemplo, integração por partes, frações parciais, substituição trigonométrica. Essa substituição aqui, por exemplo, ó, substituição de Weierstrass, é uma substituição, é um segredo, tá? Pouca gente conhece isso aqui. E essa substituição aqui, por exemplo, ela resolve esse tipo de integral trigonométrica. 1 sobre 1 mais seno, tá? Isso aqui cai nas provas, nossa, já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque pegou uma integral dessa aqui e não sabia nem por onde começar. E tem essa integral aqui também, por exemplo, que é um desafio, tá?
Essa aqui você já resolve por substituição trigonométrica. Então, assim, tem vários outros assuntos de limite derivado integral, equações diferenciais, que você precisa saber. Agora, se um desses assuntos que eu citei aqui fizer sentido para você, põe aqui nos comentários, que eu vou ler esses comentários e o que você escreverem provavelmente vai ser o tema das próximas lives. Beleza? Muito obrigado por assistir e até a próxima!